Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Adolfo. O vídeo de hoje é a pedido do irmão Juliano, sabe? O irmão Juliano conversando comigo, ele chegou: Adolfo, rapaz, eu fui ver Atos 8:37 e vi que na Almeida Atualizada não constava. E aí eu fui lá no texto majoritário e vi também que no texto majoritário não consta. Explica pra mim, cara. Aí eu tive que pegar e explicar pra ele. Mas eu falei, olha, existem mais alguns detalhes que é interessante a gente saber. Por quê? Quais que são as diferenças entre o que chamamos de texto recebido, né, o que usamos como texto recebido, e texto majoritário? Isso eu já comentei que existem algumas diferenças. Mas eu vou pegar 3 exemplos na prática. Um já usei, mas existem mais 2 exemplos na prática das diferenças entre o texto recebido e o texto majoritário. O que acontece? Para você que assiste esse vídeo a primeira vez, respondendo para você entender a pergunta do Juliano, muita gente confunde o texto recebido e o texto majoritário achando que é a mesma coisa. Você vai ter até alguns estudiosos dizendo que texto majoritário e texto recebido é 2 termos para a mesma coisa. Tecnicamente não é. Tá? Texto recebido é o texto que dominou o período da Reforma, isso eu já tenho tratado, isso todo mundo já sabe, todo mundo que defende o texto recebido conhece a história, todo mundo que ataca o texto recebido conhece a história, e por aí vai. Vamos dizer assim, me perdoem colocar aqui dentro do contexto esse lenga-lenga todo. Esse lenga-lenga todo mundo já sabe. Então, o texto recebido é o texto da Reforma, as grandes bíblias foram baseadas nela. Bíblia de Lutero, João Ferreira de Almeida, King James, Bíblia de Tyndale, Reina Valera, chutando aqui Luís II, eu preciso confirmar isso, uma Bíblia lá, uma versão italiana. Então as grandes Bibles, the Great Bibles, foram baseadas no texto recebido, em texto recept, nos inglês, estou manjando nos inglês, tá? Essa é o texto. Só que a história do texto recebido, eu tenho um vídeo explicando sobre isso, ele é baseado em meia dúzia de manuscritos gregos, sendo reimpresso durante todo o período da Reforma, com apenas algumas alterações. Então, o que chamamos de texto receptus, na verdade, não é um texto, não é o texto receptus, bonitinho assim, ó, igual você vê assim. Não é. Texto receptus é um conjunto de textos impressos no período da Reforma, que a gente chama, por exemplo, a gente costuma chamar o texto de Erasmo de texto recebido, a gente costuma chamar o texto do Cardeal Ximenes de texto recebido, as 8 edições de Beza, as 4 edições de Stefano, as 2 ou 3 edições dos irmãos Evir, Simão Colineu e por aí vai. A gente costuma chamar isso de texto receptus, mas não é. Texto receptus passou a ser chamado só apenas na 2ª edição dos irmãos Evir, mas a expressão em si ela se refere mais à 3ª edição do texto de Stefanos, texto receptus. A edição que usamos aqui é a edição de Scrivener, 1894. Essa aqui é interessante, tá? Então, isso a gente chama de texto receptus. O que eu tenho em mão aqui é um dos textos receptus, mas eles têm pequenas variantes entre eles, umas 50 a 100 variantes. Então é um texto que não muda muito, tá? Já o que chamamos de texto majoritário, no caso esse aqui é o Novo Testamento Interlinear Analítico, um texto majoritário com aparato crítico, Paulo Sérgio de Olivetti, edição inglesa por Zando Serrotes e Arthur Fastard. Ele é um texto baseado na informação da maioria dos manuscritos gregos, tá? Que só foi usado manuscritos gregos e alguns papiros, né? Manuscritos gregos. Então, dentro da informação, da evidência que se tem hoje, ele foi embasado, e aí os 2 editores, né, Zando Serrotes e Arthur Fastard, basearam o Novo Testamento interlinear majoritário. Eles fizeram esse texto, tá, em 1980. O que acontece? Existem 2.000 versos em que ele diverge do texto recebido, 2.000 versos, e principalmente no livro de Apocalipse, tá? Isso já tem uns 3 ou 4 vídeos tratando do assunto especificamente, mas essa é a diferença. Então o que acontece? Você vê muitos críticos textuais confundindo. Teve até um rapaz que eu fui conversar e ele estava falando, não, o texto majoritário e o texto recebido é a mesma coisa. Eu falei, não é, cara, não é, é diferente. São textos irmãos, são textos primos,
né? Eles são textos irmãos porque os dois são baseados na família bizantina, beleza, sem problema, mas eles têm variantes. Tá? Hoje, texto receptus não aceita alteração. De acordo com a evidência textual, ele não sofre alteração. Ele é esse, ponto. Ele é um texto estabelecido, ponto. Pá. Texto majoritário, não. No caso, eu tomo esse como exemplo, mas existem mais outros textos majoritários. Você tem o texto majoritário também do Hobbes for Pierpoint, né? Nós temos aqui não é bem um texto majoritário, mas ele também segue a linha majoritária, que é o Novo Testamento grego do Wilbur Piquereg, né? Ele é baseado na família 35, ele pega uma família bizantina número 35, nomeada de 35, e ele analisa esses manuscritos e desenvolveu o Novo Testamento grego dele. Então, todos eles são baseados na família bizantina, que ela é a maioria dos textos. Então, tecnicamente, isso é texto majoritário, né? É uma linha de reconstrução de texto, tá? Então, muita gente, eu sempre falo para a pessoa, eu não defendo um texto, pá. Eu defendo uma linha de reconstrução de texto. Então, eu defendo uma linha que faz com que esse texto seja plausível, uma linha de reconstrução que faz com que esse texto seja plausível, não concordando com tudo que está. E a mesma coisa com os outros. E aí existem alguns versos bem interessantes que, se você comparar, eles divergem. Tá? São 2.000, coisa pequena, muitos cais, né? O texto majoritário ele traz muitos cais que o texto recebido não traz, que o texto crítico não traz, e alguns detalhes. Mas 3 versos é bem legais, né? Eu vou começar com Apocalipse 22, verso 19. Eu quero que você abra uma corrigida fiel e acompanhe a minha leitura aqui. Apocalipse 22, verso 19. Fala assim, ó: e se alguém tirar quaisquer das palavras do livro desta profecia, Deus tirará sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas nesse livro. Veja que aqui, nessa última parte, fala assim, ó: e Deus tirará sua parte do livro da vida. Da vida. Só que se você analisar na Almeida atualizada ou em qualquer versão baseada no texto eclético, ela vai trazer assim: tirará sua parte da árvore da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Tá? Então ela traz árvore. Se você for no texto majoritário, ele também traz árvore. Ele também traz árvore e não livro. Então veja, o texto majoritário ele já difere. Eu vou até abrir aqui e vou ler para vocês verem. Tá? 22, verso 19, é a última parte. Aqui, ó: e se alguém tirar algo das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a parte que lhe caberia da árvore da vida e da cidade santa e das bênçãos descritas nesse livro. Viu que falou árvore e aqui falou livro? O texto majoritário está em concordância com o texto eclético. Outro texto que eu gostaria de chamar a atenção é 1 João 5, 7 a 8. Tá? Vamos lá para 1 João 5, 7 a 8. Ela é chamada de Coma Joanina. Eu não vou trabalhar em cima dela, porque eu já tenho um vídeo que eu trabalho em cima dela, tá? Eu trabalho a questão textual. 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João 5, 7. Fala assim, ó: porque são 3 os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes 3 são um. E são os 3 que testificam: o Espírito, a água, o sangue, e esses 3 concordam com um. Se a gente for no texto majoritário, que é baseado na maioria dos manuscritos, tá? A maioria dos manuscritos, Apocalipse, Judas, 3 João, 2 João, 5, 7 a 9. Veja aqui, ó, 5, porque são 3 os que testificam. Porque são 3 os que testificam: o Espírito, a água e o sangue. Esses 3 estão de pleno acordo. Veja aqui, ó, 5, 7. Porque são, ó, Almeida Corrigida Fiel, porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Esses 3 são um. Veja aqui, ó, porque são 3 os que testificam. Veja que essa parte do verso, como está aqui na Corrigida Fiel, que é embasada no texto recebido, ela não consta no texto majoritário. Então você tem mais 2 versos aqui que
o texto majoritário ele concorda com o texto eclético, ou mais conhecido como texto crítico. Essa é uma nomenclatura que eu já expliquei também no livro História, no vídeo Texto Recebido e Sua História. Então, o texto majoritário está em concordância com o texto eclético nesse ponto. Tá? E um outro que foi o próprio verso que o irmão Juliano me questionou. Ele falou Atos 8, verso 37. Vamos lá para Atos 8, verso 37. Romanos, Atos 23. Atos 8, verso 37. Atos 8, verso 37. E disse Filipe, é lícito, se crês de todo o coração? E respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Se a gente for para Atos 8,37, esse verso aqui no texto majoritário não existe. Ele não consta na maioria dos manuscritos. Tá? 1 Coríntios, Romanos, aos Romanos, Atos dos Apóstolos, 17, 15, 13, Atos 8, verso 37. Veja aqui, ó. 36. Prosseguindo, que eu seja batizado. 37, pula, já vai para o 38. Então mandou parar a carruagem e ambos Filipe e no... Então esse verso não consta na maioria dos manuscritos. Tá? E o irmão falou, nossa, não sei o que. Eu falei, não, é por causa da questão da evidência. A questão da evidência. Na época que o texto recebido foi impresso, não se estava catalogado todos os manuscritos. Na verdade, nem ou estão. A maioria dos manuscritos você chegou na contagem de 5.700, mas se você analisar, nem todos foram analisados ainda. Nem todos foram analisados detalhadamente. Então, o texto majoritário ele pode sofrer mudanças, tanto para o lado eclético, quanto que o lado eclético me refiro ao Nestlé Aland, ou a quarta edição revisada, ou ele pode sofrer alteração para o lado do texto recebido. Mas dentro do limite do texto majoritário, dentro da evidência dessa evidência de 1980, ele segue esses padrões. Então, o texto majoritário ele não é a mesma coisa que o texto recebido. Tá? E ele tem 2.000 versos de diferença. Se você pegar o texto majoritário e comparar com o texto Nestlé, com o texto com a quarta edição revisada, com o texto eclético, eles têm 6.400 variantes, divergências, onde eles discordam. Então, entre esses três textos, majoritário, recebido e eclético, que é o Nestlé 28, Nestlé quarta edição revisada, você vai ter em dados momentos, 2 concordam, os 3 discordam, e por aí vai. Assim, é desse jeito que funciona. Tá? É assim, dentro da evidência, cada um encara a informação de sua forma. Então, é um pouco mais sobre o texto majoritário. Né? Agradeço por você que assistiu esse vídeo. Né? A intenção é essa. Deus abençoe seus estudos. Para o irmão Juliano, o que precisar é só perguntar. Né? Agradeço até por essa dúvida, porque muita gente tem dúvida, muita gente confunde, muita gente se embanana acerca desse assunto. Né? E agradeço por ter assistido esse vídeo. Fique com Deus e Deus abençoe seus estudos.